Olá para você que me acompanha no canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom ter você ali do outro lado mais uma vez. Se é que você não está acompanhando ou assistindo os meus vídeos pela primeira vez, é muito bom tê-lo aí para exatamente mais um bate-papo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, ou você está se deparando com esse canal pela primeira vez, por favor, inscreva-se ali no meu canal Felipe Dumbi-FD. Clique ali por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos, de modo que você possa fazer parte dessa grande família Felipe Dumbi-FD. Isto porque se você se inscrever no meu canal, você receberá sempre notificações dos vídeos que eu estarei gravando e postando, publicando, e você estará posteriormente baixando ou assistindo quando você quiser. Hoje eu estarei aqui fazendo uma reflexão atinente à morte. Esta, na verdade, é a temática. Uma reflexão atinente à morte. Vamos falar um pouco por que a morte existe. Vamos aqui falar onde é que as pessoas vão quando morrem, e o que acontece com o corpo quando a pessoa morre, e muitas outras coisas eu estarei falando aqui neste vídeo. Por isso, acompanhe este vídeo até o fim e espero que você possa gostar deste vídeo. E se você de facto gostar deste vídeo, partilhe esse vídeo com as outras pessoas para que tenham o conhecimento da Bíblia relativamente à morte. E deixe o seu comentário, se puder, e também, por favor, peça aos seus amigos, aos seus familiares, se possível, para que se inscrevam neste meu canal Felipe Dumbi-FD. Então, o que eu posso aqui esclarecer relativamente a esta temática que acabei de apresentar, uma reflexão atinente à morte? O que na verdade significa a morte? O que é a morte? Você já parou para pensar o que é a morte? Você já fez uma reflexão assim minuciosa referente à morte? Um dos conceitos medicinais sobre a morte é de que a morte é o desaparecimento dos sinais vitais, assim como a pressão arterial, os movimentos respiratórios e a atividade cerebral. E Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, na verdade, chega a apresentar a morte como o fim da vida. E tanto é que ele vai falando o fim tanto da vida animal e inclusive vegetal. E sabe, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre este assunto da morte. E eu estarei aqui apresentando vários textos. Se você puder, pode pegar uma caneta, uma lapiseira aí e vai apontando todos os textos que eu estarei fazendo referência sobre este assunto, sobre essa reflexão atinente à morte. E você sabe que a morte, ela existiu como resultado da entrada do pecado no mundo. Isso aqui é bíblico. Quando os nossos primeiros pais pecaram, isto é, Adão e Eva, eles não passaram no teste de lealdade, fé e amor para com Deus. Eles, de certa forma, quebraram o protocolo, não obedeceram a Deus,
desobedeceram a Deus, transgredindo a lei, isto pela recomendação que Deus havia apresentado para eles com base a Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17, quando Deus havia dado aquela ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém foram tentados pelo diabo, que usou a serpente como meio, e primeiramente a Eva, lógico, a Eva aí que estava diante da serpente sendo enganada. Adão estava do outro lado, Adão não estava com a Eva. E aqui é fundamental esclarecer para você que existem muitas imagens aí espalhadas no Google que colocam Adão junto com Eva no momento em que Satanás apareceu aí usando a serpente, falando com a Eva. Não, isto não é bíblico. Adão não estava juntamente com Eva quando Satanás apareceu ali, usando a serpente como meio para tentar a Eva, dando a ela o fruto proibido. Adão não estava, Adão estava distante, estava do outro lado. A Eva havia se separado do seu esposo. Ela estava sozinha ali diante da serpente. E quando ela recebe exatamente quando Satanás enganou ela, dando a ela o fruto, exatamente a Eva pegou, comeu e posteriormente levou para o seu esposo Adão. Então é isto. Eles pecaram contra Deus e lógico que o pecado deu a entrada no mundo. E foi ali que Paulo descreve, e antes de fazer referência do que Paulo descreve, o capítulo, deixa-me dizer aqui, o capítulo 3 de Gênesis, verso 1 a 6, é um intervalo de textos que podem ser usados como base teológica para abordar-se da origem do pecado na terra. Existem bases bíblicas para retratar-se da origem do pecado no céu, tais como Ezequiel 28, verso 12 a 17 e Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Porém, Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6 é uma boa base bíblica para abordar-se a respeito da origem do pecado na terra. Então, no verso 19, exatamente de Gênesis capítulo 3, aí Deus falou, depois que o homem pecou, aí Deus fala as seguintes palavras. Eu estarei lendo aqui na minha Bíblia. Aqui eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada, a segunda edição. Diz aqui o texto bíblico, Gênesis 3, verso 19, vai dizendo aqui, foi Moisés que escreveu isso por volta dos anos 1445 a 1405 a.C. aproximadamente. Verso 19 diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Exato. Essa declaração foi feita pela pessoa de Deus, isto porque até a este exato momento o homem havia descambado, o homem havia mergulhado no pecado, na lama do pecado. E eu estou aqui eu estou aqui a usar o termo homem como uma referência ao casal, Adão e Eva, ambos os gêneros, masculino, feminino, o casal em si. E claro, agora vou fazer referência do que eu estava para dizer, do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso 12. Paulo lá escreve, pelo que como por um homem, Romanos 5, verso 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim passou a todos os homens, porque todos pecaram. É claro,
A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte só existe porque o pecado deu entrada no mundo. Se o pecado não desse entrada no mundo, ou se o pecado não existisse, então é claro que a morte também não existiria, porque não haveria, logicamente, motivos da morte existir, tendo em conta que não existe pecado, ou tendo em conta que o homem não transgrediu a lei para que o pecado desse entrada no mundo. E Davi falava, obviamente, em Salmos 51, verso 5, nasci em pecado porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nasci em pecado porque em pecado me concebeu a minha mãe. E sabe, todos nós já nascemos condenados para morrer. E esta é uma frase até muito dita pelo Dr. Rodrigo Silva. Todos nós já nascemos condenados para morrer. A não ser que Jesus volte e nós nos encontremos no grupo ou na classe dos justos vivos que não passarão pela morte e que verão Jesus voltando nas nuvens do céu e que posteriormente serão transladados para o céu, a menos que não passemos pela morte. Mas se Jesus não voltar, seja daqui a 50 anos, 60 anos, 40 anos, 80, 90 anos, se até lá Jesus não voltar, muitos que vivem ainda neste mundo estarão passando pela morte, sem dúvida. E isto quer seja alguém da nossa família, quer seja alguém próximo de nós, daqui a um período de 65, 55, algumas pessoas estarão exatamente passando pela morte. E sabe, ainda nós temos algumas bases bíblicas, assim como nós encontramos em Romanos capítulo 14, verso 8, outro texto escrito por Paulo. Paulo lá fala: quer vivamos, quer morramos, somos teu, somos do Senhor. Ele antes vai falando ali de que porque se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se você exatamente considera-se como um filho da pátria celestial, que a cada dia busca ter um relacionamento constante com Deus, a cada dia busca viver em conformidade com a vontade de Deus, é claro que você está se preparando, logicamente, para fazer parte da eternidade. E se você morrer arrependido dos seus pecados, se você morrer na esperança do retorno triunfal de Cristo Jesus a essa terra, que é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho, é claro que você vai ter chance de fazer parte do novo céu e da nova terra. Você terá o privilégio de estar com Cristo Jesus no mundo por vir. Então, o que mais a Bíblia tem a nos dizer relativamente à morte? Eclesiastes capítulo 9, verso 5 a 6, encontramos ali algumas palavras exatamente que nos ajudam a compreender este assunto que tem que ver com a morte. Então, o que diz aqui a palavra de Deus em Eclesiastes 9, verso 5 e o verso 6? Diz aqui o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Estarei já lendo o verso 6, mas reflita comigo neste verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Todos nós que estamos vivos, todas as pessoas vivas, têm o pressuposto de que um dia podem passar pela morte. Os vivos sabem que hão de morrer, mas aqueles que já morreram não sabem coisa nenhuma. As pessoas que morreram podem ser enterradas. Elas não têm noção do que está acontecendo naquele exato momento. Não têm noção quantas pessoas estão lá. Não têm noção de que lá tem um caixão que ele foi colocado por dentro. Esta pessoa não tem noção do que está acontecendo por debaixo do sol. E tanto é que o verso 6 vai dizendo assim, primeiro é que a memória desta pessoa está no esquecimento, jaz no esquecimento, tudo se apagou, não existe algo que possa lembrá-lo de que há alguma coisa a se passar nesse preciso momento. Verso 6 vai dizendo assim, amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pode-se fazer um culto, pode-se fazer pregação para as pessoas que exatamente estão lá acompanhando o velório, enfim. Pode-se fazer muita coisa, pode-se chorar, pode-se fazer tanta coisa, mas aquela pessoa que morreu não tem noção de tudo quanto está se fazendo naquele preciso momento. Tenho aqui outro texto a apresentar para você, o texto de Salmos, capítulo 6, verso 5. Esse texto, pelo menos, vai dizendo assim, Salmos, escrito por Davi, capítulo 6 foi escrito por Davi, capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Na morte não há recordação de ti. Olha que em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, pelo menos vai transmitir-nos a ideia pelo que Salomão escreveu aqui. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, vai transmitir-nos a ideia do que acontece com a pessoa quando morre. Verso 7 diz o seguinte, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que acontece quando a pessoa morre? A pessoa é levada, obviamente, à sepultura, e o corpo é colocado lá, na sepultura. Aquele lugar vai sendo considerado como uma nova casa, um novo habitat para aquela pessoa que morreu, uma nova mansão para ele. Ele estará lá vivendo sozinho, porém aguardando lá o retorno triunfal de Cristo Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então, quando a pessoa é colocada naquele lugar, naquela sua nova habitação, lá no buraco, o corpo, com o passar do tempo, a sua alma. Primeiro, eu quero aqui fazer referência de que, biblicamente falando, uma pessoa é uma alma. Uma pessoa é uma alma. Quando falamos de almas, estamos a falar de pessoas. Almas, pessoas, almas. A base bíblica temos em Ezequiel capítulo 18, verso 4. E também temos exatamente com base a compreensão na compreensão de Êxodo capítulo 12. No entanto, quando a pessoa morre, esta pessoa é colocada lá na sepultura, e com o passar do tempo, a alma, o corpo vai se deteriorando até tornar-se pó. E exatamente o fôlego de vida que é o espírito
O espírito volta a Deus. Por que volta a Deus? Porque Deus é quem deu. Se Deus é quem deu, então logicamente tem que voltar para Deus, porque Deus vai conceder novamente esse fôlego de vida à pessoa que morreu no dia da volta de Cristo Jesus, para que essa pessoa ressuscite. Então é isto que acontece. Por quê? O fôlego de vida volta para Deus. Neste caso, eu quero aqui, tornando ainda claro, com base a Gênesis capítulo, creio que é o capítulo 3, verso 19, que eu falei no início. Deixa aqui ver o texto bíblico. Gênesis capítulo 3, verso 19. Verso 3, 19 diz, no final aqui do verso 19, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, todos nós fomos criados por Deus do pó da terra. E exatamente temos aqui o capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, no verso 7, onde vai dizendo, capítulo 2, verso 7 de Gênesis, o texto bíblico vai aqui dizendo o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. É este fôlego de vida que, quando o homem morre, esse fôlego de vida volta para Deus. Este fôlego de vida essa expressão fôlego de vida é uma expressão sinônima para a expressão que nós encontramos em Eclesiastes 12, verso 7. Isto é a expressão espírito com E minúscula, porque espírito com E maiúscula é uma referência à terceira pessoa da Trindade, isto é, uma referência à pessoa do Espírito Santo. No entanto, isto é o que acontece logicamente com a pessoa quando morre. Conquanto Jesus falou em João capítulo 11, verso 25, de que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra ou ainda que esteja morto, viverá. Se você exatamente crê em Cristo Jesus e se você vier a morrer na esperança da volta de Cristo Jesus, é claro que você vai ressuscitar no dia da volta de Cristo Jesus. Você fará parte do grupo dos que estarão ressuscitando primeiro, os que farão parte da primeira ressurreição. Isto é o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo vai dizendo lá, depois nós, os justos vivos, os que ficaram juntamente, depois da ressurreição dos que morreram em Cristo, ambos os grupos, tanto os que morreram e ressuscitaram e os justos vivos, ambos grupos serão transladados para o céu, para o encontro de Jesus nos ares, nas nuvens do céu. E sabe, nós não precisamos nos inquietar muito relativamente à morte. Davi falou em Salmos 23, verso 4, ainda que eu andasse, e outras versões aparece, usa o termo ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temeremos, não precisamos temer. Não precisamos temer. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Estas palavras de Davi exatamente também podem ser as nossas palavras hoje. Conquanto é importante aqui fazer referência do que Paulo também escreveu em Romanos capítulo 8, verso 38 a 39. Creio que este será o penúltimo texto, vai ser o penúltimo texto.
Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, há algumas palavras aqui dentro desses versos que podem nos encorajar, nos fortalecer, podem nos motivar, nos animar, porque vivemos com Cristo, andamos com Cristo. Romanos 8, verso 38 e 39 diz o seguinte, aqui na minha versão: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo começa porque eu estou bem certo de que nem a morte, isto pressupõe de que nem a morte pode separar-nos do grande amor que Deus tem por nós. Nem a morte, nem nada, de forma absoluta. E a promessa que nós temos com o que João escreveu, apresentando este último texto, João escreveu em Apocalipse capítulo 21, verso 4, palavras de consolo, palavras de esperança. O que João escreve aqui em Apocalipse 21, no contexto do novo céu e da nova terra, Nova Jerusalém, ele vai falando lá. Diz o seguinte, verso 3 do capítulo 21 de Apocalipse, verso 3, diz, verso 3 e o verso 4, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora verso 4, preste atenção. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte já não existirá. Hoje podemos enfrentar a morte, porém, um dia jamais enfrentaremos a morte. E esse dia vai chegar quando Jesus voltar e nos levar no lar de glória. Quando Jesus voltar e nos levar quando Jesus voltar para nos levar na Canaã celestial. Isto mesmo, Canaã celestial, não mais Canaã terrestre. Quando Jesus nos levar para fazermos parte da capital do reino restaurado, a Nova Jerusalém, e ali viveremos para todo sempre. Nada de sofrimento, nada de dor, nada de luto, nada de pranto, nada de aflição, nada de tortura, tragédia, desastre, guerra, calamidade, catástrofes, enfim, nem a morte já não existirá. E sabe, Bill Graham foi um dos maiores pregadores do Evangelho, e Bill Graham, ele escreveu as seguintes palavras. Ele disse, a morte não é o fim da história para o cristão. Somos apenas peregrinos passando por esse mundo com sua dor e sofrimento. Sabe, a morte um dia vai acabar, mas precisamos acreditar que Jesus está voltando e que Ele dará o fim à morte. Espero que você tenha gostado dessa reflexão deste vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tchau, até o próximo vídeo.